Hoje transmitindo diretamente de Vancouver e de Toronto, mas dentro do Sheridan College. Então, assim, em loco, nós vamos bater um papo com a Isabela e com a Ana. A Isabela está dentro do Sheridan, né? Então, não tem oportunidade melhor para falar sobre o college, falar sobre a história dela, né? A caminhada dela profissional aqui no Canadá, né? O porquê das escolhas que ela fez. Nós também vamos falar de alguns cursos super interessantes no Sheridan College que oferecem PGWP e tem umas oportunidades bem legais, né? Então, vamos lá. Olá, Isabela, olá, Ana, tudo bem? E aí, pessoal, tudo jóia? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não, bom dia não, né? Bom dia não. Dependendo de onde estiver, que hora estiver assistindo, né? Pode ser qualquer horário, né? Então, olha só, olha que caso interessante, né? A Isabela veio aqui para a gente conversar sobre o histórico dela aqui no Canadá. Eu estou escutando os barulhos ali de fundo, ali antes da gente entrar. Isabela, você está no Sheridan? Ela falou assim, estou no Sheridan. Eu falei, cara, que legal. Vai ser a primeira vez que a gente faz esse webinar com uma pessoa dentro do college, né? Você apresenta um pouquinho, Isabela, fala um pouquinho de você, qual foi o seu passado profissional no Brasil, que curso você faz hoje, por que dessa escolha? Se apresente, fala um pouquinho para a gente aí da sua história. Tá, jóia. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isabela, eu tenho 24 anos, eu sou de BH, Minas Gerais, e eu cheguei no Canadá recentemente, em setembro de 2025. Então, a minha história ela é marcada pela psicologia. No Brasil, eu sou formada em psicologia pela PUC Minas. E a minha carreira começou, se eu não me engano, foi em 2023. Foi a minha primeira experiência trabalhando numa escola, num estágio, que eu comecei lá para agregar no meu currículo, né? Porque é sempre importante, porque a gente também precisava dessas horas para poder se formar. E ali eu caí meio de paraquedas nessa situação e eu descobri a minha paixão, que na verdade é trabalhar com crianças, e principalmente as crianças com necessidades especiais. Então, eu trabalhei nessa escola por mais de 2 anos. Depois de estagiárias, eles decidiram me contratar. Então, antes de vir para o Canadá, eu estava trabalhando lá como CLT, nesse núcleo de inclusão que eles tinham. E logo após, quando a gente se forma no Brasil, tem essa coisa que a gente tem que se especializar mais, né? Vamos fazer uma pós-graduação. E foi assim que eu comecei a procurar as pós-graduações que tinham no Brasil. E procurando, eu achei várias opções, mas nenhuma que, assim, falava diretamente com essa área que eu queria, que era especificamente com crianças com necessidades especiais. Então, E era com isso que você trabalhava no Brasil, né? Você trabalhava com crianças especiais, é isso, Isabela? Exatamente. Então, logo depois enquanto eu ainda estava na PUC, né, na faculdade, eu comecei como estagiária em uma escola e depois que eu me formei, eles me contrataram para trabalhar como CLT nessa escola, mas trabalhando com necessidades especiais. Então, eu ajudava na formação de currículos, de atividades para essa criança, eu auxiliava a professora dentro da sala de aula, eu auxiliava a criança diretamente. Então, era um trabalho ali interdisciplinar muito bacana que a gente fazia. Que legal, que legal. E aí você veio fazer essa especialização dentro do Sheridan que vai de encontro aí com a sua... Porque uma formação em psicologia ela é mais geral, eu imagino, né? Exatamente. Então, aí agora você está fazendo uma pós-graduação mais voltada realmente para dentro da área, né? Para você cuidar com crianças especiais, é isso, Isabela? Exatamente. Então, foi assim que começou a minha procura. Eu decidi fazer essa pós-graduação no exterior para melhorar meu inglês, melhorar meu currículo, aquela coisa que a gente sabe que agrega, tanto de experiência de vida quanto profissional. E dessa forma, eu procurando cursos, eu encontrei a Sheridan, que é o curso que eu faço atualmente lá, é o Educational Support. É um programa de 2 anos, então eu comecei em setembro de 2025 e eu me formo em abril de 2027. E ele é um curso extremamente voltado para trabalhar com crianças com necessidades especiais no ambiente escolar, que era exatamente o que eu procurava, sabe? Especificamente isso. Inclusive, no Brasil, eu não encontrei uma pós-graduação que completava todos os âmbitos que eu queria. E quando eu vi o currículo da Sheridan, eu lembro direitinho, eu estava no meu computador em casa, e aí eu vi todos os programas, todas as disciplinas que eu ia ter, e, tipo assim, eu fiquei muito ansiosa, porque eu falei, caramba, é isso que eu quero. E aí, na mesma hora, eu mostrei para minha mãe, eu comecei a ler as matérias que eu ia ter, e ela ficou tipo, nossa, Isabela, isso é você, é o que você quer fazer. E aí, depois disso, ela viu tipo, a emoção que eu tava e ela falou, vamos batalhar então. Aí eu me apliquei para a Sheridan e começou o processo assim, da minha mudança para o Canadá, sabe? Eu acho que assim, a coisa mais interessante a ser feita na hora de escolher um curso é exatamente o que você fez, é você olhar
a grade curricular para você ver se é para você ou não, né? Você se imaginar, eu vou passar 2 anos ali estudando essa matéria, né? Então, aqui dentro da 3RA é assim que nós treinamos os nossos consultores. Mostra para o cliente, porque eu já vi muita gente achando, agora não dá mais, né, Ana? Mas antigamente era um tal de brasileiro escolher o business, general business. Eu falo assim, por que general business? Porque é mais fácil, porque é mais barato, e aí eu abro o meu leque. Eu falo, você está todo errado. Eu falava, olha, não é barato, não é mais barato. Não é mais fácil, e o que acontece? O mercado de trabalho no Canadá, diferente do Brasil, ele é muito especialista, então, assim, a sua caminhada, eu acho que é muito interessante você se especializar dentro de alguma coisa que você já tem uma formação, experiência, né? É difícil para as pessoas imaginarem isso no Brasil, porque a vida inteira a gente foi assim, né? Vou fazer algo mais geral, que é para abrir mais o campo, né? E eu ter maior empregabilidade. O Canadá é exatamente o contrário. Né? Quanto mais especialista você for, maior será a sua empregabilidade. Inclusive, hoje, a Isabela é contratada por uma grande empresa canadense, né? Muito por conta dessa lógica. Ela está há pouco tempo no Brasil, perdão, ela está há pouco tempo no Canadá, né? E ela já trabalha numa grande empresa, né, público-privada canadense, assim podemos dizer, né, Ana? Que empregou ela pelas capacidades dela. Concorda comigo, Isabela? Exatamente. No Canadá, aqui, desde que eu cheguei, que eu comecei a me aplicar para propostas de trabalho, eu sempre tive, justamente pelo meu background no Brasil, né? Tipo, eu já tenho um bachelor's degree, eu já tenho meu diploma, eu já tenho uma experiência prática no Brasil. Então, essa experiência prática no Brasil, ela foi muito importante para os empregos que eu já me apliquei aqui no Canadá. Porque eles viram que, apesar, tipo assim, além do meu diploma, eu também tenho uma experiência prática. Então, sempre quando eu vou para uma entrevista, eu explico isso para eles. Eu falo que a experiência que a gente, principalmente trabalhando com criança, em escola, a melhor coisa que tem é na prática. Você pode ler 10 livros, você pode ver várias aulas de slides, mas assim, trabalhar com criança no ambiente escolar é realmente só na prática. Então, eu sou muito grata à experiência que eu tive no Brasil, porque aqui no Canadá, ela já me abriu muitas portas. Eu vejo que é um diferencial comparado assim, com os meus concorrentes canadenses, sabe? E olha só, você está aqui no Canadá, tem que 8 meses, mais ou menos? Nem 8 meses. Acho que tem 6 meses, 6 meses. 6 meses que você está no Canadá, então é uma história bem legal. Você falou essa questão do inglês, melhorar meu inglês, eu fiquei um pouco aqui curioso sobre uma coisa. Como é que era o seu inglês quando você chegou aqui, Isabela? Então, o meu inglês, ele era bom, assim, considerado bom no Brasil. Mas o que falta para a gente, pelo menos para mim faltava no Brasil, é a questão da prática da fala, né? Porque escutar música, ver série a gente faz, ler livros, eu já li vários livros em inglês também, tipo, sempre tive o costume, mas a questão é aquela coisa prática da fala. Então, quando eu cheguei aqui, a coisa que eu mais travava, assim, era na hora da fala. Então, deixa eu fazer uma pergunta, como é que você comprovou o seu inglês para entrar na Sheridan? No inglês, eu tive que fazer um teste, né, o TOEFL. E aí, eu pratiquei muito por ele, assim, eu estudei bastante, eu comigo mesma, por aulas de YouTube e tudo. E aí eu fiz a compra do teste e me apliquei. E aí a agência que me ajudou a vir para o Canadá, eles enviam o meu teste, o resultado do meu teste para a Sheridan, e aí eles aprovam, ver se está dentro do padrão que eles exigem de inglês. Lembra sua nota no TOEFL ou não? Nossa, acho que 90. 90, era por 90 ou... Não tem problema, não, porque a gente já tem um monte de TOEFL também, nem eu sei que eles... Eu estou perguntando isso. Só para falar isso de teste, gente, o Sheridan, ele aceita o TOEFL, o IELTS, o Duolingo e o Cambridge. Para quem tá no Canadá, para quem está no Brasil. E aí tem os testes, né, para quem já está no Canadá. Mas é importante dar uma salientada que a gente aceita o Duolingo e hoje em dia muita gente faz, porque está ali no computador, em casa. Então, é um teste, assim, né, mais fácil, assim, no sentido de facilidade de fazê-lo. A gente, na 3RA, a gente dá preferência ou para o Duolingo ou para o IELTS. Vou explicar por quê. O Duolingo, porque ele é mais simples, ele é mais barato, né, então é mais prático. E o IELTS, porque depois, lá na frente, ele é uma prova aceita pela imigração canadense. Então, tempo que... E o IELTS e TOEFL são 2 testes que você tem que entender o formato.
o IELTS, ele tem um formato muito particular, né? Dele, você precisa estudar o formato dele, assim como o TOEFL, o Duolingo ele é mais intuitivo. Mas aí, o que eu quero dizer com isso, quando você estuda o IELTS para o academic, você automaticamente já está estudando para o general, que é aceito pela imigração. Então, o esforço que você colocou para estudar um TOEFL, eu teria pedido para você fazer um IELTS. Você ia fazer o mesmo esforço, mas ia te ajudar mais lá na frente. Então, assim, só algumas coisas, algumas nuances, assim, mas assim, eu te pergunto essa questão. Eu te pergunto essa questão do seu inglês, porque é o seguinte, Isabela, você tem uma história de você conseguiu entrar no mercado de trabalho de uma maneira rápida, muito rápida. Você tem a limitação de só poder trabalhar 24 horas semanais. É difícil as pessoas conseguirem trabalhar dentro da sua área enquanto só podem trabalhar 24 horas, e você conseguiu isso de uma maneira rápida. E, geralmente, o indicativo desse sucesso, para mim, é o inglês. Na verdade, são duas coisas. Um é a sua área é excelente, né? Ele é ligado a uma área da saúde, uma área de serviço social, uma área muito forte no Canadá, mas acaba que o inglês tem uma influência muito forte também nessa você saber se comunicar, você saber se passar. A gente pede para o pessoal, não para na nota de corte do college, continue estudando inglês, vem para cá agarrado estudando inglês, porque não é só passar para entrar no college. Eu considero, Ana e Isabela, e aí você vê o que você... A nota de corte do college é razoavelmente baixa. Assim, é um inglês ali intermediário avançado, não é nada demais. Um IELTS 6, um IELTS 6,5, dependendo do curso. E assim, tem outro porém, de repente, para a imigração, você vai precisar de um CLB 9, que é um IELTS, né, ali 8,5, 9, né? Mas a empregabilidade ela é extremamente afetada aí por esse inglês. Então, foi por isso que me chamou a atenção, porque você conseguiu um emprego bem rápido dentro da sua área, que é fenomenal, né? Então, eu acho que a gente pode até pegar um pouquinho desse gancho para falar aonde você trabalha, o que você faz, porque eu acho assim muito legal também para quem está nos assistindo, né, e tem a vontade de ir para o Canadá, fazer um college aqui no Canadá, entender essa parte aí também. Então, fala para a gente, Isabela, onde você trabalha? Qual a empresa privada pública que você trabalha aqui no Canadá? Então, no Canadá, eu tenho trabalhado, na verdade, posso dizer que eu tenho quase 3 empregos, assim, que vou acumulando. Então, recentemente, eu acabei sendo contratada pela Sheridan para trabalhar como representante do Brasil para pessoas, estudantes que querem se mudar para o Canadá, que é uma coisa muito bacana. Eu fiz os treinamentos recentemente, então eles agregam muito no currículo, o conhecimento também que a gente tem, o contato, o networking que a gente faz com pessoas dentro da Sheridan e ao redor do mundo. É muito bacana. Eu tenho trabalhado também numa escola, porque o meu curso ele é Educational Support, e aí minha graduação final vai ser Educational Assistant, em que é basicamente trabalhar dentro da sala de aula com as crianças com necessidades especiais. Então, eu já consegui ser contratada por uma escola pública aqui do Canadá para trabalhar 2 dias por semana nessa minha área, sabe? Fenomenal. E assim, eu acho, assim, falando aqui um pouco da Sheridan, te trazendo para a Sheridan, olha, você trabalha numa escola pública e na Sheridan tem um college público aqui do Canadá. Assim, não é brincadeira. Você passar por um processo de admissão de um college, você que está nos assistindo, dá um Google em Sheridan College, olha a estrutura, o que é um college. Isso é uma baita de uma empresa. Você ser contratado ali não é um processo fácil, não é uma coisa fácil, né? Então, assim, eu achei fenomenal quando você me falou. E eu acho interessante que a Isabela trabalha no Sheridan exatamente dando esse apoio que ela tem como psicóloga e agora fazendo, né, um curso para lidar com alunos, aí no caso mais focado em crianças, né, e tal, mas você tem esse background para lidar com as pessoas que você está dando aqui, né? Eu acho isso uma coisa fenomenal, né? O Sheridan ter esse cuidado, porque mudar de país não é a coisa mais fácil do mundo. Não, né? Definitivamente é. Assim,
eu mudei para cá, para o Canadá, há mais de 20 anos, eu mudaria 50 vezes aqui para o Canadá, mas eu entendo, eu sei que é um processo de mudança, um processo de adaptação, né? Então, ter uma profissional para ajudar com isso, eu acho fenomenal. Ainda mais falando português, porque na hora que aperta, é muito melhor você falar sua língua, né, Isabela? Exatamente. Nossa, conversar com vocês, inclusive, é muito bom, porque dá aquela saudade do português, assim, de ter uma conversa de muito tempo, sabe? Então é muito bom. E fala um pouquinho da gente do seu trabalho aí na Sheridan. Do que consiste o seu trabalho? Como é que é esse apoio aos alunos? Então, só antes dela falar isso, eu queria, até nem a Isabela sabe, mas quando eu fui atrás né, eu fui na minha lista de alunos atuais, e aí eu fui falar, né, com os que eu queria, e ela foi a primeira que, assim, que eu realmente queria, justamente por tudo que a gente está falando aqui. E aí foi assim, foi eliminando, né? Eu falei, bom, esse eu não vou pedir, esse eu vou pedir. Aí eu mandei primeiro para ela, porque assim, eu achava que combinava todo o background dela, o que ela está estudando no Sheridan, e o que eu gostaria de ter junto com ela no nosso trabalho agora. Então, Isabela, te agradeço e acho que assim, foi sensacional. Você foi uma das pessoas que eu primeiro mandei, e na hora que você disse sim, eu falei para eles, não, ela foca nela. Ela está na ponta ali, ela está na ponta e lidando com o processo de adaptação, com esse processo de chegada dos alunos, né? Então, isso é algo muito bom, eu acho muito legal a gente ter uma pessoa que fala português ali dentro da Sheridan para dar esse apoio, né? Novamente, estou indo para o Canadá, quero falar inglês, pô, legal, e eu dou todo o apoio para você melhorar o seu inglês o máximo possível. Mas vou falar aqui um burro velho que tem acho que 22 ou 23 anos de Canadá, já até esqueci quantos anos eu tenho de Canadá. Muitas vezes, para resolver uma coisa séria, eu ainda prefiro 1000 vezes mais que Então, não interessa quantos anos você tem de Canadá, né? E como é que é esse trabalho, Isabela, que você faz para essa chegada das pessoas, dos alunos? Como é que é isso aí? Então, igual eu comentei, é um trabalho bem recente, né? Eu fui contratada recentemente. Mas o que eles já me passaram, que vai ser assim, a função que eu tenho que fazer é entrar em contato com alunos que têm interesse em vir para a Sheridan e falar exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu falar da minha experiência, a experiência que eu já tive no Brasil, a experiência que eu tive no Canadá, como foi meu período de adaptação aqui no Canadá, meu período de adaptação na Sheridan, como que é a minha rotina. Dividir nessas informações, né? Exatamente. Então, eles têm até um aplicativo para esses embaixadores internacionais, estudantes internacionais, e aí a gente tem é um aplicativo que é quase como um Instagram profissional, assim, que eu posso, por exemplo, postar fotos minhas na minha rotina na Sheridan, entendeu? Coisas que vão agregar para os estudantes que estão de fora ver, sabe? Então, eu acho isso muito interessante, porque torna a coisa um pouco mais jovial, mais casual, sabe? Uma coisa mais interessante de ver. Então, é uma forma legal de vender a vida de estudante universitário, sabe? O dia falou, já quero marcar uma conversa com a Isabela. Né? Que ótimo! Você sabe o que eu acho, gente? Eu acho que é o seguinte, isso aí eu acho muito legal, porque você aprende com o erro dos outros. Uhum. Tem coisa melhor que aprender com o erro dos outros, né? A Isabela já começou os erros dela. E aí, vamos lá, vamos trabalhar aqui para que você não cometa ali o mesmo erro que eu fiz, né? Então, eu acho assim, a divisão de dividir, né, as experiências é algo fantástico, né? Exatamente. É poder dar dicas do que eu já passei aqui e que às vezes outra pessoa vai, olha, eu fiz desse jeito, mas acho que agora, vivendo aqui, tendo essa experiência de estudante, eu teria feito diferente. Até experiência, assim, com outros amigos. Boa noite, Bárbara. Que eu fiz. Boa noite, Bárbara. Até outras experiências assim, de amizades que eu tive, que eu já fiz aqui na Sheridan, de amigos que são estudantes internacionais também, e experiências que eles passaram, tipo assim, o lugar onde eles estão morando, tipo, nossa, eu queria ter conseguido morar mais perto da faculdade, porque esse tipo de coisa no dia a dia facilita a vida, sabe? Principalmente agora no inverno, a questão de transporte público, a gente nunca sabe quando vai nevar ou não, então essas pequenas coisas, se eu pudesse dar esse conselho para alguém, eu daria, sabe? Morar perto da faculdade é ótimo, inclusive. No primeiro semestre, eu acho assim. Falando até um pouquinho da localização da Sheridan, eu vou falar uma coisa que eu gosto muito, tá? A Sheridan, ela está na cidade de Toronto, mas ao mesmo tempo ela não está
no centro de Toronto. Ela está um pouco afastada ali na região de Mississauga, né? Onde pousam, quando você chegar em Toronto, você vai pousar em Mississauga, você não vai pousar em Toronto, né? Então, assim, era uma região que acaba oferecendo tudo que Toronto oferece, né? Inclusive na força ali no mercado de trabalho. Você está falando do maior mercado de trabalho do Canadá, é Toronto, né? A maior cidade do Canadá é a nossa Nova York, é a nossa São Paulo, né, com 6 milhões, em torno de 6 milhões de habitantes. Mas, ao mesmo tempo, como você está um pouquinho mais afastado, você acaba não tendo o custo, principalmente de aluguel, que você tem em Toronto. Então, você desfruta de tudo aquilo, com os benefícios de você estar em Toronto, e, ao mesmo tempo, não tem o ônus, né, de um custo de aluguel alto para caramba, que é o aluguel de cidades como Toronto e Vancouver, né? Não é baratinho, não é. Mas a Isabela sabe disso, mas assim, você acaba tendo ali um custo-benefício mais interessante aí para dentro ali da cidade. Uma outra coisa, que fugindo um pouquinho do seu campo, tá, Isabela? Eu até estava conversando com a Ana ali, e dentro da 3RA, a gente está sempre procurando as melhores oportunidades para os nossos clientes, os melhores cursos, com os melhores custos-benefícios, de preferência cursos que sejam linkados ao mercado de trabalho, né? Existe uma coisa que a gente chama aqui no Canadá, uma casquinha, que é a Canadian Experience, você precisa quebrar ela. Eu estou achando lindo que a Isabela está quebrando com louvor, você está espancando a caixinha do Canadian Experience, Isabela. Para você ter uma primeira experiência no Canadá, não sei se você já viu isso, você está indo para um caminho bem legal, mas você já deve ter percebido isso, quando as pessoas chegam aqui, conseguir o primeiro emprego dentro da área tende a ser mais difícil, né? Então, assim, depois que você conseguir o primeiro emprego, que as pessoas aqui já sabem que você está adaptado à sociedade e tudo mais, as coisas tendem a fluir mais facilmente. E aí, eu, né, ontem, fazendo a nossa revisão aqui dos nossos cursos, eu olhei 2 cursos na Sheridan ali que eu achei fantásticos, que vão exatamente a favor dessa proposta de aumentar a empregabilidade e diminuir custo de operação, né? Então, o programa é uma coisa que você que está pesquisando no Canadá, cuidado com isso. Muita gente acha que o programa que tem co-op não dá direito a PGWP. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? A gente aqui na 3RA adora programa com co-op. O co-op é uma parte de estágio que você tem que fazer para se formar, tá? Existem cursos que não dão direito a PGWP com co-op, existem cursos com PGWP que dão direito a co-op, existem até mestrados que têm co-op. O co-op é uma parte de trabalho, e é uma parte em que você vai ter uma preparação muito grande do college, você vai ter ali uma baita de uma instituição te ajudando a entrar no mercado de trabalho. Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade, né, o curso com co-op, geralmente o curso com co-op, geralmente não, nem depende do formato, mas ele abaixa o preço, porque você não paga pelo aquele semestre de estudo, aquele semestre é considerado um semestre de estudo, ou seja, é um curso de 2 anos, mas, na verdade, em vez de 4 semestres em sala de aula, você fica 3, menos tempo em sala de aula. Ana, que a maioria dos nossos clientes são 25, 26 plus, 50, 55, a gente vê que até de 65 anos, né? Mas são pessoas que não estão mais na sala de aula há muito tempo. Então, assim, ficar em sala de aula pode se tornar uma coisa maçante. Então, quando a gente tem esse casamento, que a gente alinha essas estrelas, para a gente é excelente. Então, a gente consegue oferecer isso na Sheridan. Né? Ontem, coitada da Ana, eram 9 horas da noite, ela estava colocando comida para o filho dela, e eu estava perturbando ela. Ana, adorei esses cursos aqui, não sei o que e tal, caraca, muito bom. Mas uma coisa que você falou que é interessante é que esses cursos, 2 anos, não são 2 anos, há 2 anos acadêmicos, né? Acadêmicos. Então, a gente está falando em 16 meses. Então, sendo que desses 16, você vai estudar 12 e os 4 finais são para o co-op. E, então, acho que, assim, passa muito rápido, porque, né, 4 meses, já está ali na hora do co-op, se formou. É bem interessante. Depois você vai lá para os 3 anos do PGWP, então, né? E uma coisa que eu falo sempre é que, assim, né, Ana, o co-op, ele não é uma promessa de emprego. Só que, para uma empresa, a parte que custa mais dinheiro é a parte de treinamento. Uhum. Você fazer treinamento com equipe é uma parte muito custosa. Então, você já foi
você foi treinado dentro daquela empresa, você já sabe se gostou da empresa ou não, a empresa já sabe se gostou de você ou não, a chance de você ficar dentro dela é muito grande. Nós já tivemos muitos clientes, mas muitos, que pelo co-op conseguiram emprego e por esse emprego conseguiram a sua imigração aqui no Canadá. Então, assim, é importante alinhar essa história. Nem sempre, nem todas as áreas têm co-op, nem todas as cidades, nem todos os programas. Mas sempre que existe esse alinhamento, e aqui na 3R a gente está sempre atrás desse alinhamento, é maravilhoso, né? Então, a gente diminui, por exemplo, eu estava dando uma olhada, Ana, se falar alguma besteira, você me fala, tá? Mas, por exemplo, Toronto, Ontário, a gente está olhando para uma média de um curso de 2 anos na casa de $40 mil, mais ou menos, ali. 28, não, 38, 40 mil. Tem curso mais caro, curso um pouco mais barato. Quando a gente vai para um curso desse com co-op, a gente pode estar batendo ali na casa de $25 mil. É um curso que dá considerado de 2 anos, isso é uma coisa importante de falar. Ó, Francisco Ano falou que o curso não é de 2 anos, é 16 meses, então o meu BGWP não é de 3 anos. A imigração é bem clara em relação a isso, tá? Ele é considerado um curso acelerado pela Sheridan. Um curso acelerado, o tempo de PGWP não é pelo tempo acelerado do curso, mas pelo tempo normal do programa. A Sheridan considera esse curso um curso de 2 anos. Esse curso te dá um PGWP de até 3 anos, entendeu? Então, assim, é importante que você saiba disso, tá legal? Essas nuances, essas vírgulas, é importante que você chegue, né, Isabela, onde você quer chegar mais rápido, gastando menos dinheiro, sempre bom, né? Isso aí. É verdade. Então, assim, eu fiquei, assim, muito impressionado. Uma outra área que eu, assim, sou fã número 1 da Sheridan, e não é razão, é considerada a melhor, ou uma das melhores aqui do Canadá também, na área de cinema, na área ali de ilustração, né, Ana? Vocês têm uns cursos, assim, que... Sim. A gente é número 1 do Canadá em Animation, número 2 no mundo. É um curso também que tem o PGWP. É concorridíssimo, mas esse ano agora, para setembro de 26, a gente teve muita aplicação no Brasil. E eu já tive respostas positivas, que no passado, assim, era quase impossível. E sim, essa parte de game design, toda essa área, assim, de... design, em geral, o Sheridan é muito forte, né? E nessa área de educação também, que é a área que a Isabela tá. Então, tanto né, que ela faz, que é de suporte, mas a gente também tem o Early Childhood Education, que é um curso que vende muito bem no Brasil, e também esse negócio de criança, vai estar preparando para isso. Então, são áreas que o Sheridan ele é bem forte. E voltando no que o Francisco estava falando, o Sheridan, como ele está ao redor de Toronto, a gente tem 3 localizações, que é Brampton, Mississauga e Oakville. As 3 são ao redor de Toronto, então realmente o custo de vida é mais baixo. Você tem gente que trabalha em Toronto e mora ali, tá? Não é o comum, mas é possível. E 65%, não sei nem se o Francisco sabe disso, 65% das multinacionais que estão no Canadá estão em Ontário. Não, ali olha, eu sou carioca, morador de Vancouver, mas assim, eu tenho que admitir que ali realmente é onde o pau quebra. Mas assim, a Bárbara falou que ela tem interesse em Early Childhood Education. Bárbara, é só você responder qualquer e-mail que você já recebeu da gente, para dar que você respondeu. A gente vai te dar todo o apoio para você conhecer o curso da Sheridan, né, para a gente fazer todo esse processo para você. Lembrando, a 3RA não possui taxas administrativas, nós somos remunerados pelas instituições de ensino e não por você. Nós vamos te dar todo esse apoio com documentação, desconto em processo de visto. Hoje a gente faz descontos em cursos de inglês e de francês, que é muito importante para a sua imigração, tá? Então, manda uma mensagem para a gente. Se você quiser deixar até seu e-mail aqui, Bárbara, eu já peço aqui para a equipe entrar em contato com você, tá? O Early Childhood Education, ele é tipo... está em contato com o Pedro. O Pedro é ótimo, né? Qualquer coisa você reclama aí também, que eu reclamo com ele, mas o Pedro é maravilhoso. Uma coisa que do Early Childhood Education, que eu acho interessante, é que é o tipo de programa que você tem mais vagas no mercado do que você tem gente saindo das faculdades dos colleges. É impressionante. Isabela, eu sei que você não tem filhos, eu tenho. Eu sei o tempo de espera das creches de Toronto. É de 1 ano para lá.
Em Vancouver, você está falando de 2 anos para lá, é o tempo de espera das creches de Toronto e região de Toronto. A necessidade de profissionais nessa área ela é muito grande. É a área em que eu vi, na prática, as pessoas conseguirem, quer dizer, tirando ali TI também, algumas outras áreas, mas é uma das áreas que eu diria que até junto com o TI que as pessoas conseguem migrar mais facilmente. Né? A minha filha hoje ela tem 7 anos, mas até 5 anos ela foi para a creche. Então a gente viu uma rotatividade de professores ali muito grande, e assim, só estrangeiro, né? Então, assim, a pessoa estava ali, pegava o LMA dela, e depois pegava o processo de imigração, e muitas vezes a pessoa não conseguia sair daquela creche, até por isso essa rotatividade. Então, é uma área excelente aqui E você vai ter o apoio da Isabela lá também, né, Isabela, para dar as dicas aí, ó. Pois é, assim, eu posso falar por experiência própria, né, que já tenho trabalhado em escola aqui no Canadá. Esse curso do Early Childhood Education na Sheridan, eu tenho colegas, amigas que eu fiz que estão fazendo esse curso e elas falam que é sensacional. Eu tenho algumas aulas que eu tenho na Sheridan. A gente tem na sala de aula, que é do Early Childhood Education, e a própria sala de aula é completamente diferente. O setup da aula imita uma sala de aula canadense. Então, você tem, tipo, o quadro de professor, os brinquedos. Então, obviamente... Uma sala de aula, né? É uma sala de aula canadense. A sala de aula que eu vou trabalhar 2 dias por semana é a sala de aula que tem dentro da Sheridan. Então, você tem ali um contato direto e tem a parte também do placement, porque um dos motivos que eu escolhi para ir para a Sheridan também, tanto no meu curso quanto no ECE, é que você tem a parte prática. Então, tipo assim, 1 vez por semana eu faço estágio em uma escola acompanhando uma criança com necessidade especial. A Sheridan me proporciona isso, assim, e é muito bacana. É uma experiência, assim, é incrível, porque é supervisionado. Então, assim, é basicamente o que eu trabalhava no Brasil. Só que agora eu tenho um apoio da sala de aula com as teorias que eu já aprendi na Sheridan. E é incrível. E eu sei que o ICE também tem isso. E o ICE tem 2 vezes por semana. Eu estou no meu primeiro semestre aqui, né? Então, é 1 vez por semana só, mas o ICE, desde o início, é 2 vezes por semana. Então, você tem essa experiência prática dentro da sala de aula de uma escola canadense. A Sheridan proporciona isso, sabe? Então, é muito bacana. É muito bacana. Eu acho isso porque não é à toa que você pega, por exemplo, a empregabilidade de um curso desse dentro da Sheridan, deve estar na casa de uns 100%, né, Ana? Deve ser 100%, 98%. 98%, exato. Assim, só as pessoas inempregáveis não conseguem o emprego. Porque, assim, é uma área muito forte, mas, além disso, você tem também esse lado... ser um curso prático, né? Os colégios são muito práticos, né? Uma empresa sabe que se ela tira um aluno, contrata um aluno que foi para um college, ele é um aluno pronto para a sala de aula, né? As salas de aulas são nada mais é do que a vida como ela é, né? Laboratórios, você pega lá laboratórios de mecatrônica, não sei o que, a pessoa está dentro de um ambiente de trabalho mesmo, que vai ser o ambiente de trabalho dele. Nada vai surpreender ele na hora que ele entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, isso é muito legal. Eu acho isso muito legal, Isabela, para quem está vindo de fora, principalmente. Porque o college, ele te ajuda demais a se adaptar a uma realidade canadense, também a realidade de mercado. E as empresas sabem, pô, essa pessoa é brasileira, a Isabela é brasileira, pô, como é que eu vou colocar ela dentro de uma sala de aula para dar aula? Não, mas peraí, ela já está fazendo aula dentro da Sheridan, e a gente sabe que está preparando ela para... Era um dos medos que eu tinha quando eu vim para o Canadá. Eu falei, nossa, se depois que eu me formar eu quiser trabalhar aqui, como que funciona? Porque a gente sabe como que funciona a escola no Brasil, o funcionamento de uma sala de aula no Brasil. Mas aqui no Canadá, eu lembro que eu fiquei tipo, será que eu vou saber como que funciona? Será que eu vou me adaptar? E graças à Sheridan, justamente por a gente ter esse field placement, que é o nome, a gente faz 1 vez por semana, eu tô tendo essa experiência de estar numa escola canadense, sabe? Numa escola canadense, com crianças canadenses, com o método de ensino deles, com o jeito que eles organizam a sala, tipo, os brinquedos, é parecido, mas é diferente do Brasil, sabe? Porque criança é criança em qualquer lugar, mas, assim, é incrível. Então, é uma experiência, assim, que eu já me sinto segura para caso depois eu me formar, eu quiser continuar aqui trabalhando, eu sei que eu tenho a experiência da sala de aula canadense, sabe? Eu fiz até a minha filha Eu acho uma coisa legal aqui, porque as professoras é que elas podem decorar a sala como elas quiserem, né?
Então, exatamente, eu acho isso incrível. É muito legal. É muito surreal, né? É de outro planeta. É. Eu até brinquei, eu fiz uma filmagem na época, eu coloquei, gente, lá no Rio tinha os CIEPs, né? Aí eu falei, olha como é que é o CIEP no Canadá, né? Que é a escola pública, meus filhos sempre estudaram na escola pública. E assim, cara, a moça, ela gostava de camping, ela tinha mais essa vibe, que é bem a vibe daqui de British Columbia, de Vancouver, né? A sala de aula parecia um camping, era a coisa mais linda do mundo, com luzinha e não sei o que. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, a criança tem, assim, a vontade de aprender, né? Eu acho que se transmite essa vontade. Você falou dessa questão dessa questão das crianças com necessidades especiais. Eu tenho uma grande amiga aqui, Isabela, que ela tem um casal de gêmeos e o menino tem autismo. Ele tem um grau de autismo um pouquinho alto. Ela se separou aqui e tudo mais e retornou ao Brasil. E decidiu retornar ao Brasil para ter mais apoio ali dos pais, com 2 filhos pequenos, né? Difícil, é complicado. Isso aí eu diria que uma mãe solteira aqui no Canadá, sem apoio de família, se contratar alguém para te ajudar é caro pra caramba, né? Então ela optou por voltar para o Brasil. Olha, deram acho que 2 anos, ela voltou para cá. Por quê? Ela falou, eu prefiro passar um aperto de estar lá sozinho, porque eu sei que meu filho tem todo um apoio. Eles não conseguiram isso no Brasil. Eles são de João Pessoa, né? Então, assim, eles não tinham uma escola que desse esse apoio para crianças com especiais e tudo mais, e eles resolveram voltar aqui para o Canadá exatamente por ter todo esse apoio que eles tinham antes de sair daqui, né? Então, assim, a gente estava conversando em off, antes de entrar, eu tive o prazer, a gente tem uma cliente aqui que ela trabalhava com algo bem semelhante que você no Brasil, né? Ela trabalhava com crianças com necessidades especiais, ela veio para cá, ela se especializou também, e ela trabalha aqui dentro de uma escola só de crianças especiais. E foi tão legal que depois de uns meses eu fui lá, tinham acho que uns 10 ou 12 brasileiros trabalhando lá. Legal. Porque eles viram, né, como o brasileiro tem uma empatia diferenciada, né? E assim, e aí eles foram contratando mais e mais brasileiros, e eu cheguei lá, achei aquilo fenomenal. E visitar uma escola com suporte daquele para as crianças, aulas de música, assim, instrumento pra caramba, artes, né? E as matérias normais, eu achei assim, de outro mundo, achei fenomenal. Aqui no Canadá, um dos motivos que eu escolhi o Canadá é porque eu vi que a questão de inclusão de pessoas com necessidades especiais está muito acima do Brasil. Porque no Brasil, por experiência própria que eu tive no mercado de lá, é uma coisa que ainda está muito no início. Sabe, agora que a gente está implementando leis, a regulamentação das pessoas para trabalhar com esse tipo de criança. Mas aqui no Canadá, esse é o ponto, já está um ponto acima, já tem cursos na faculdade, cursos que eu estou fazendo para isso, já tem o staff na escola, nas escolas públicas, inclusive, daqui, já são treinados para isso, né? Tem os EAs, que é a profissão que eu quero seguir depois. Então, assim, o nível aqui no Canadá está um nível acima, e, assim, é impressionante, igual você comentou, assim, a gente compara, assim, com o Brasil, né? Escola pública do Canadá, comparado com a escola pública do Brasil, assim, não tem comparação. Eu lembro que quando eu cheguei na escola, eu não sabia muito o que esperar, né? Fui, assim, de cabeça aberta. E eu fiquei impressionada, porque o nível da escola pública daqui é o nível de uma particular no Brasil que custa R$3.000 no mês, sabe? Então, assim, eu consegui comparar com a escola particular que eu trabalhava no Brasil antes de vir para o Canadá. Legal. E eu lembro que, depois que as crianças saíram, eu lembro que eu tirei uma foto, eu pedi permissão para a professora para tirar uma foto da sala de música, da própria sala da professora, para mostrar para minha mãe, porque a minha mãe ela é pediatra, então ela mexe com criança também. Então, assim, eu falei, mãe, olha isso aqui, olha o nível, tipo assim, olha o gosto que dá você, tipo assim, colocar seu filho numa escola pública sabendo que ele vai ter acesso a isso, isso e isso, e que se ele tiver alguma necessidade especial, tem um staff, tem uma pessoa preparada para te receber. Tipo assim, a equipe lá de inclusão. É incrível, você tem salas sensoriais, você tem todo tipo de aparato para você conseguir fazer essas crianças também aprenderem, sabe? Então, assim, em comparação com o Brasil, com a experiência que eu tive profissional no Brasil, assim, é incrível ver isso aqui no Canadá, de verdade. Eu não fazia ideia. Fenomenal.
Antes de voltar um pouquinho para isso, só falar uma coisa aqui que eu acabei não falando. Quando eu falei daqueles programas em que a gente tem na Sheridan ali, colocação de emprego com um custo-benefício incomparável, né, muito por essa questão de co-op, não é nem nas áreas que a gente está comentando aqui, são nas áreas de supply chain e de data analytics, que são áreas muito legais para quem é da área de negócios ou de tecnologia se especializar. Né? Então, a gente tem umas oportunidades ali dentro da Sheridan, assim, sem iguais ali na cidade de Toronto, né? E aí, Ana, voltando um pouquinho para você, eu sei que a gente falou ali do apoio da Isabela para conversar e tudo mais, mas uma coisa que eu acho sempre legal as pessoas entenderem, elas entenderem o que o college te oferece. Não é só as suas aulas, né? Quando você paga lá a sua tuition, você tem uma série de coisas incluídas absurdas. Assim, apoio para entrar no mercado de trabalho, apoio psicológico, você tem centros, a Isabela está falando com a gente que ela está dentro de um centro aí de estudante, né, da onde para os estudantes descansarem, né, estudarem e tudo mais. Então, assim, você tem coisas dentro desses colleges, assim, de cinema. E uma coisa também, né, voltando ao Sheridan, que eu super acho interessante, e quando a gente fala também na localização, por ter todas essas empresas ao redor do campus, quando o aluno está se formando, muita gente das empresas vem no Sheridan assistir workshops, assistir ali a entrega, né, do trabalho final, para contratar aquelas pessoas. Então, isso é sensacional. Imagina, você está ali apresentando uma coisa, de repente tem alguém te olhando que quer te contratar. Acho isso, assim, olha, né? Ana, o cúmulo que eu já vi acontecer, tá? Porque a gente sabe, olha, você, Bárbara, que está aí nos escutando, você que está nos escutando depois, escute com muito carinho o que eu vou falar aqui agora. Trate muito bem seu professor. Professor, ele é uma fonte de emprego, assim, fenomenal. Ana, eu vi uma vez um CEO de uma baita de uma empresa de tecnologia dando aula dentro do college somente para recrutar aluno. O cara era um cara mega ocupado. O cara era um cara mega ocupado, um CEO de uma baita de uma empresa de tecnologia, uma big tech dessa, e o cara dava aula à noite no college, acho que eram 2 vezes por semana, mas assim, a intenção dele ali nada mais era do que recrutar gente de dentro do college, porque dependendo da sua área, e aí a do education é assim, tecnologia é outra área que é assim, tem a necessidade de profissionais qualificados muito grande. E o professor ali dando aula, ele já sabe quem é bom, quem não é, né? Então, assim... Com certeza, a melhor coisa, né? Ó, Isabela, eu já vi muita gente aqui ser contratada por professor. Muita gente. A gente professores, assim, pelo menos no meu curso, eu imagino assim que na Sheridan, de forma geral, são professores que têm assim muita história, um currículo muito bom. É gente de mercado, né? Gente que trabalha com aquilo. E é legal que o professor ele é da área. Então, por exemplo, você pega o curso dela, o professor é da área, o do animation, ele é de animation. Então, né, tá ali tá de olho em tudo. Isso eu acho assim, não tem preço. Até porque você vai ter feedbacks da vida real. Uma outra coisa que eu acho legal também é a gente alertar você que está vendo, a gente está falando, metodologia de ensino canadense é diferente da brasileira, né? Você não espere que seu professor vai te dar tudo de mão beijada, porque uma coisa que eu acho fenomenal da Sheridan, né, Isabela, e do sistema educacional aqui canadense, é que ele te prepara muito bem para o mercado de trabalho. E, assim, você tem muito trabalho em grupo, né? Você tem muito trabalho em grupo dentro do college. O que a gente está fazendo aqui? Nada mais é do que um trabalho em grupo, concorda comigo? Exatamente. A nossa equipe de marketing, estão vocês, a gente está aqui, isso aqui é um trabalho em grupo. E outra coisa que eu vejo também muito aí nessa preparação, assim, um chefe chega e te dá tudo mastigadinho, né? Ele vai te falar o que ele pede, meu irmão, vai à luta, vai se virar e vai... Então, assim, eu vejo muito isso no sistema educacional canadense. Né, o professor vai te dar ali, vai te dar os pontos importantes para você entender daquela matéria, disso, daquilo outro, e depois vai caber a você estudar as matérias e voltar com as suas dúvidas, né? Então, assim, é mais uma preparação. Eu já vi muita gente aqui no início estranhar muito. O professor é um preguiçoso,
Estava acostumado com aquele professor cara crachá, né? Olha que tá aqui, o brasileiro tem muita coisa que ele é mal acostumado, né? Ele é no quadrinho, tudo, ele é mimado em muita coisa. Mas no mercado de trabalho ele não te mima. Ele vai te dar porrada mesmo, não tem muita coisa. Então, assim, eu acho legal que você sai preparado para isso, né? Você sai pronto para isso aí. E o mercado de trabalho sabe disso, né? O que eu acho, assim, fenomenal, né? Liana, do que a gente pode... Eu falei de algumas coisas, se você quiser estender dessa questão do apoio, né, ao aluno, né? Mas o que você acha legal que a gente vê ali no Sheridan que o aluno pode esperar em termos de apoio extra classe, Ana? Não, eu acho que assim, toda vez que chega um aluno lá, que ele volta comigo, eu falo, né? Por exemplo, Isabela acho que nem voltou comigo, porque eu não me lembro. Mas é a última pessoa que você tem que voltar é comigo e até com a tua agência. Por quê? Porque você tem tudo lá. Vai ali no departamento internacional e ali você resolve tudo. Vai ali no próprio departamento internacional, se está doente, tem o seguro-saúde, que já está ali na tuition. Então, assim, é um caminho muito mais rápido do que, vou falar com a Ana, que vai falar com o Chico, que vai voltar comigo. Não existe isso, gente. Tá tudo ali muito fácil. Tem ali o horário deles, que nem eu tive esse ano um aluno que ele foi fazer a grade dele, no domingo à noite a aula começava na segunda. Eu falei, você tá brincando, né? E ele, como que eu faço? Eu falei assim, eu não vou nem conseguir te ajudar no domingo à noite, esquece. Mas no dia seguinte ele foi para o orientation, que também estava cheio de aluno novo, daí eu falei, vai separado, fica lá na fila agora esperando, porque ali eles vão te resolver tudo. E foi o que aconteceu. Sabe o que acontece? A gente tem ali o que acontece? Existe o departamento, por exemplo, você está fazendo você está estudando lá na escola, né? No faculty que a Isabela está estudando, né? Que é o de education, provavelmente, não é isso, Isabela? É o faculty de education. Você tem todo o apoio do faculty de education, que qualquer aluno canadense tem também. Só que você, aluno internacional, você tem um extra. Você tem um departamento de aluno internacional. Uhum. E alunos internacionais têm necessidades especiais visto. É uma coisa que o aluno canadense não precisa se preocupar. Né? Você tem uma adaptação, você tem uma série. Então, eu acho muito legal que a Sheridan dá esse apoio para que você tenha essa adaptação de uma maneira tranquila aqui para dentro do Canadá, para que você leve a sua vida à frente. Né? Eu vou fazer o seguinte, nós recebemos, Ana Isabela, algumas perguntas aqui antes do nosso bate-papo para a gente responder aqui. Então, vamos lá. A pergunta da Bárbara aí, minha querida Bárbara. Ela tem interesse no programa de Childhood Education Intensive. Esse programa aceita alunos internais com diploma de graduação do Brasil? Sim, vou deixar para a Ana responder. Então, o início é somente em setembro ou é possível iniciar no winter semester? Existe alguma possibilidade de bolsa? É possível trabalhar part-time? Então, vamos quebrar aqui, a gente vai te responder tudo, tá, Bárbara? Bárbara, basicamente, o Early Childhood Education, você tem os 2 intakes, tá? Você pode trabalhar 24 horas por semana, igual a qualquer outro curso. Depois que você se forma, você vai aplicar para o PGWP, que pode ser até de 3 anos. Sim, temos bolsa. Hoje, se você fechar até 31 de março, que eu não acho que você tem que deixar para tão próximo, mas se você fechar até, final de março, você tem $2.000 de bolsa, que a gente chama de Global, e depois você tem mais $2.000 de bolsa por ser um curso de 2 anos, tá? Então, você vai ter $4.000 de bolsa se você fechar até final de março, se você fechar depois, você vai ter só 2. Bárbara, fala com o Pedro para você resolver isso. Você sabe o que acontece aí? Eu vou te contar um segredo, tá, Bárbara? Como você está aqui, vou te contar esse segredo. E aí, o que acontece? Hoje existe attestation letter aqui no Canadá. Isso é uma confusão danada que o governo está causando. As escolas hoje ainda têm bastante attestation letter, né? Podemos dizer, bastante é muita coisa, né, Ana? Mas ainda tem attestation letter, né? Sim. Conforme isso for acabando, a possibilidade dessas bolsas irem diminuindo ou acabarem é muito grande, tá? Então, não dá mole não, tá? Deixa eu voltar aqui na sua pergunta. A Bárbara fez uma pergunta aqui, quer ver? Daria para ir no winter semestre fechando em março? O winter semestre, eu imagino que você está falando de janeiro de 2027. Sim, já está aberto, né?
Sim, na verdade, tá tudo aberto, mas, Bárbara, você pode até em maio agora. Dá tempo ainda, não dá, Chico? O problema é visto, não dá tempo, não. Não me bota contra a corda, não. Não, mas depois conversa direito com o Pedro, porque eu acho que o visto está saindo em 7 semanas, mas aí isso é uma conversa para depois. Conversa lá para você ver. Ou setembro, eu diria que setembro de 26 ou janeiro de 27, aí tá lindo. Sim, a gente tem um intake em maio, setembro e janeiro, então assim, ela que vai fazer a opção dela. Mas não dá. Ô, Bárbara, me diz uma coisa, você já tem prova Você já tem prova de inglês? Tem em maio. Tem em maio. Aí, a Ana me arrumando confusão. Bárbara, calma, Bárbara. Vambora. Você tem algum teste para você? Você sabe o que eu digo assim, quando o negócio é em cima da hora? Se você quiser em maio, eu digo o seguinte, a gente pode tentar, mas já espere que se der ruim, você mudar para o próximo. Sabe por que a gente pede talvez mais de 2027? Mais de 2027. Tá. Mas 2027 acho que não está aberto ainda não, né, Ana? Não, ainda não. Em janeiro, né? Janeiro, sim. Daria para a gente aplicar para janeiro, para ela aproveitar essas bolsas, e aí, se elas mudar para março, para maio... Se ela aplicar antes de maio... É que assim, o que a gente pode fazer? A gente aplica para agora, e aí ela vai fazer os pagamentos, e depois a gente faz o deferral, caso ela queira ir em maio de 27. Tá. Beleza. Tenta em janeiro, porque isso aí, nem eu nem a Ana, eles podem falar assim, olha... A bolsa, para quem mudar, ela cai. Isso pode acontecer, tá? Não sabe, Bárbara? Nem a Ana, nem eu, nem a Ana que mandamos isso. Não é nem só isso, Chico. Uma outra coisa. Vamos supor que esse curso saia do PGWP. Sabe? Assim, se você quer, se você sabe, se você já tá certo. O cara não dá para brincar agora, não. Não enrola, exatamente. Não enrola, Bárbara. Dá para saber. Se o negócio está bom para você, que está bom para você, agora aproveite, tá? Exato. A gente fala assim, por exemplo, hoje a gente está com um monte de clientes que a gente está tendo que matricular o cônjuge num segundo curso porque não conseguiram imigrar em 5 anos. Tá? Porque hoje a gente, na verdade, na minha opinião, a gente viveu um momento muito difícil de imigração, o negócio já está melhorando. Tá? A gente já viu o CEC ali com 14 mil... pessoas, o Francophone Mobility, já abriram diversas vagas para imigração, então a coisa já está clareando, tá? Mas, assim, esse pessoal que não imigrou em 5 anos, eles com certeza, eu diria que 90% dessas pessoas conseguiriam ter imigrado se eles quisessem. Eles deixaram para depois, porque, Isabela, aqui no pós-pandemia foi muito fácil o processo de imigração. Tá? Foi muito fácil. A imigração praticamente limpou toda a base que estava aqui dentro do Canadá. Todo mundo que estava aqui dentro só não migrou se não quis ou por alguma coisa muito especial, tá? Então, assim, conversa com o Pedro, Bárbara, faz para janeiro de 2027, que você aproveita toda essa história aí, tá? Que bolsa, e essa questão aí do attestation ela vai mudando aí com o tempo, tá? Esse curso aceita PATHWAY, Ana? Aceita PATHWAY, e ela acabou de perguntar se ela pode fazer o Duolingo. Sim, ela pode. Então, o Duolingo, eu não sei. Eu sou muito fã do PATHWAY, tá, Bárbara? Eu vou te explicar por quê, tá? Até se você fizer o Duolingo, se você puder fazer um pouco de PATHWAY. Você chegou a fazer alguma coisa de PATHWAY, Isabela, ou não? Você caiu direto da sala de aula? É que ele prepara, né? Por isso que você gosta. Né? Eu acho que assim, o PATHWAY, ele te prepara para a vida acadêmica aqui dentro. Se você for estudar para um TOEFL, para um IELTS, ou para o Duolingo, você vai estudar para aquela prova. A gente faz o Duolingo, aí conversa com o Pedro, porque a gente tem desconto para você poder estudar um pouco de idioma, tá? Eu costumo dizer, Isabela, foi por isso que lá na pergunta eu vi esse cara, ela foi muito bem sucedida, muito rápido. Eu vou direto no inglês. Porque as pessoas que eu vejo aqui, Isabela, há mais de 20 anos de Canadá, que se dão bem mais rapidamente, o inglês é fundamental. Já vi gente de TI aqui, que é uma área mega, assim, mais caro para conseguir emprego porque não tinha inglês. Né? Então, assim, é importante, não é só um inglês para você ser aceito no college, mas um inglês para você, para a sua vida aqui. Então, se você não for estudar o inglês, começa a praticar bastante inglês, vira a chave para o inglês, começa a ver filme em inglês, né? YouTube, uma série de coisas, né? Então, vamos aqui, responder uma Bárbara as perguntas dela, vamos aqui para as próximas perguntas. Pergunta do Luquene. Sobre bolsas de estudo 100%. Nós não temos bolsas de estudo 100%, né? Nós temos bolsas parciais, bem legais, né?
pode chegar a $4.000 ali, como a Ana falou, tá? O que dá um desconto muito bom no programa, né? Na verdade, pode chegar a $12.000 quando a gente fala em cursos de bacharelado. Olha aí, $12.000 é uma baita de uma grana. Perguntas da Amália. A formação oferecida é realizada de forma online, presencial ou em formato híbrido? Tem os 3, né? Não, mas para o aluno internacional tem que ser presencial. Para o aluno internacional que quer vir para o Canadá e ter visto, precisa ser o que a gente chama de presencial, né? Mas o presencial também tem muitas aulas online, né? Dependendo da matéria, dependendo do curso, né? Sim. Vamos aqui à próxima. A pergunta do Anjo. A instituição... permite a formação sem apresentação de certificados de língua inglesa ou francesa? Não, meu querido. O que acontece? Para pensar isso, eu falo para as pessoas que me perguntam. Para fazer o college no Canadá, eu preciso comprovar o inglês? Aí eu vou explicar como é que isso funciona, tá? Para você entrar na faculdade no Brasil, você tem que fazer vestibular. E no vestibular tem prova de português. Você precisa comprovar o português para entrar numa faculdade no Brasil. Não faz o menor sentido você fazer uma faculdade numa língua se você não entender essa língua, né? Não faz o menor sentido isso aí, tá? O que acontece? O canadense comprova, aqui não existe vestibular, o canadense comprova o inglês dele através das notas do 2º grau. Ele tem o English 11, o English 12 lá, que ele vai representar. Como você vem de um país, que é o Brasil, que o inglês não é a primeira língua, você vai comprovar esse inglês de outras maneiras. Tenho medo de teste, não tem problema, você pode fazer o PAFOI. O PAFOI você vai fazer um curso, que você precisa passar nele, mas é um curso, não é um teste, em que você vai ter testes dentro do curso, mas não é uma prova definitiva, em que você pode utilizar ele para entrar no seu programa de diploma, pós-graduação, bacharelado e tudo mais dentro da Sheridan, né? Gente, queria agradecer muito o nosso bate-papo aqui. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, Ana, que você queira tocar? Ou Isabela, tem alguma coisa aqui que vocês acham que faltou? Não, acho que foi bem colocado tudo. Uma novidade que o Sheridan tem esse ano é que ele tem um Summer Camp e voltado para animation. Então, aí, né, depois, se a gente quiser até bater mais um outro papo sobre isso, acho que vale a pena, porque é bem bacana. Mas é isso, assim. Estudando uma das melhores escolas do mundo de animação, exatamente. Só isso. Né? A Bárbara perguntou, fazendo o PAFOI não precisa de teste de inglês? Não, não precisa. O próprio PAFOI é a sua comprovação de inglês, tá, Bárbara? E aí a gente consegue dar entrada, no seu PAFOI, a gente utiliza ele para te matricular. E aí isso acaba acontecendo mais rápido, tá? Eu só não indico o PAFOI para quem fez 2º grau nos Estados Unidos ou no Canadá ou qualquer país de língua inglesa, aí eu acho desnecessário o PAFOI, né? Mas ou quem por alguma razão tem um IELTS 8, 8,5, aí desnecessário, né? Mas fora isso, quem tem um IELTS de 6, 6,5, eu acho que o PAFOI sempre é interessante, né? Gente, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Isabela, muito obrigado, Bárbara, muito obrigado a você pelas suas perguntas, né? Agora volta lá com o seu Pedro lá e vou mandar para você pegar e economizar $4.000 são quantos mil reais? Quase 16, é isso? 16 mil reais. Um pouco mais de 16, né? 16 mil reais é muita grana. Gente, muita grana. Um abraço aí para você que está nos assistindo. Muito obrigado. Até a próxima. Ana e Isabela, muito obrigado. Sem palavras aqui para agradecer a presença de vocês. Obrigada a vocês, adorei. E precisando, eu e a Isabela estamos aqui para tirar as dúvidas e marcar aí com os alunos que vocês vão aparecer. Podemos, então, Isabela, desculpa, Isabela, já podemos colocar então em contato com a Bárbara? Pode sim. Então tá legal. Bárbara, vou pedir para o Pedro aqui, aí a gente se organiza aí, tá? Tá bom, gente. Muito obrigado aí. Uma boa noite. Obrigada pelo convite, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.